vez para a satisfação. Tudo bem. Terminei, então começamos agora o 13. Estava sem gravar, mas não tem problema. Tá, começamos o 13. Agora só vou então fazer um resumo aqui. Eu estava dizendo antes que Lacan, lá na página 217, vai dizer que daqui para frente ele vai fazer uma relação entre a transferência como amor, que é o que ele estava fazendo até agora com o banquete, e a transferência com automatismo de repetição, já dialogando com os psicanalistas de sua época, que um deles estava dizendo que a transferência não tem a ver com automatismo de repetição, né? E também ele vai falar sobre o desejo do analista, né? Que desejo que é esse que move o analista? Ele vai dizer algumas coisas nesses 3 capítulos e depois ele vai falando mais sobre isso. Lembrando que esse tema do desejo do analista é um tema que Lacan nunca abandonou. Ele vai falando muito disso e, enfim, e depois coloca essa noção no dispositivo principal, num dos dispositivos principais da escola, que são dois, né, que é o cartel e o passe. Ele coloca essa ideia do desejo do analista no passe, né? O que que é esse desejo do analista? É isso que a gente procura ouvir quando está participando do dispositivo. Então, aqui no capítulo 13, ele começa dizendo assim, ó. Terminei da última vez para a satisfação de vocês, ao que parece, num ponto daquilo que constitui um dos elementos e talvez o elemento fundamental da posição do sujeito na análise. Era a questão onde se recorta para nós a definição do desejo como o desejo do outro, questão em suma marginal, mas que se indica da seguinte maneira como básica na posição do analisado com referência ao analista, mesmo que ele não a formule, o que ele quer. Então, aqui ele já coloca que um analisante, esse do que foi, né? Ele coloca para o analista, então, mesmo que não formule, a mesma pergunta que é a pergunta da constituição do sujeito que está lá no grafo do desejo. Aqui ele já está apontando logo de saída do automatismo da repetição, que ele vai falar mais depois aqui. E aí ele cita um texto do George Courteline, que se chama Théodore Cherche de Allumettes, de Alumet, né? Que é uma peça de teatro que esse Teodoro ele fica procurando os fósforos no escuro e fica se batendo nas paredes e não encontra esses fósforos. O Teodoro está embriagado e acorda todo mundo e está no escuro. Ele diz que é assim que estão os psicanalistas com relação à transferência. Todo mundo se batendo nas paredes e que é, por isso que ele vai dar a contribuição dele, então, né? É, Lacan vai abordar, então, agora, é, o que vem sendo falado sobre a transferência, né? Ele vai dizer como é que os analistas, então, como é que eles estão falando da transferência? E aí ele vai dizer, os analistas estão tomando a transferência pelo lado da contratransferência. Vai dizer, é isso que mais se fala ultimamente, né? E aí, aqui no final da página 228, ele diz, ó, muito cedo, desde o começo da elaboração da ideia da noção de transferência, tudo aquilo que no analista representa seu inconsciente enquanto, digamos, não analisado, foi considerado como nocivo para sua função e sua operação de analista, né? Na opinião que disso se faz, é na medida em que alguma coisa ali permanece à sombra que ela se torna a fonte de respostas não controladas e, sobretudo, de respostas cegas. É isso que faz com que se insista na necessidade de uma análise didática levada muito longe. Ele vai dizer, então, se fala que tem uma parte cega do analista, que é aquilo que ele não elaborou em sua própria análise, e se ele responde desse lugar, então é um lugar ruim, né? Porque você responde com o seu sujeito. Você não responde com a função de analista, você responde com o seu sujeito. Então, isso é ruim, por isso a importância de levar uma análise bem longe. Mas, por outro lado, aqui na 229, ó, não se pode deixar de aproximar dessas afirmações o seguinte, que é na comunicação dos inconscientes que, afinal, nós nos deveríamos fiar para que se
produzissem melhor no analista as operações decisivas. E aí ele fala, e essa comunicação entre inconscientes, então, né? É, como devemos conceber essa comunicação? Ele faz essa pergunta. Aqui no final da 229, ele diz: é preciso realmente admitir que não existe em ninguém qualquer elucidação exaustiva do inconsciente, por mais longe que seja levado uma análise. O inconsciente começa a coisa, né, que não se esgota, né? Admitida essa reserva de inconsciente, pode-se conceber muito bem que o sujeito advertido, precisamente pela experiência da análise didática, saiba, de alguma maneira, tocar nela como um instrumento, como a caixa do violino, do qual, aliás, ele possui as cordas. Olha que bonito, né? O que que ele diz que um analista. Assim mesmo, não é de um inconsciente bruto que se trata nele, mas de um inconsciente mitigado, um inconsciente mais a experiência desse inconsciente. Então, ele está ressaltando aqui a importância da análise, né? Feitas essas reservas, resta, no entanto, sentir a necessidade legítima de elucidar o ponto de passagem onde a qualificação é adquirida. Em que momento que a gente adquire essa qualificação, né? Como analista, né? Em que momento da análise? O quanto você precisa caminhar numa análise para falar dessa qualificação adquirida, né? Então, mais lá para frente, ele vai criar o dispositivo do passe para falar um pouco disso, né? Não que ela seja acessível aos homens de boa vontade, ela não o é. É em condições estritamente limitadas que se pode alcançá-lo, por um desvio, o desvio do outro, que torna necessária a análise e reduz de maneira infrangível as possibilidades de autoanálise. Como situar o ponto de passagem onde aquilo que é assim definido pode, todavia, ser utilizado como fonte de informação incluída numa praxe diretiva? E aí, mais para baixo, aqui ele diz: é inicialmente como inconsciente do outro que se faz toda a experiência do inconsciente. Toda descoberta de seu próprio inconsciente, estou no finalzinho da 230, se apresenta como um estágio da tradução em curso de um inconsciente que é, no início, inconsciente do outro, de modo que não é tão espantoso que se possa admitir que, mesmo para o analista que levou muito longe esse estágio de tradução, esta possa sempre reaparecer no nível do outro, né? Mesmo para quem leva longe a análise. Aí na 231, ali no primeiro parágrafo. O que lhe digo quanto à relação com o outro é feito realmente para exorcizar, em parte, este temor que podemos sentir de não saber o bastante sobre nós mesmos, que é uma angústia dos analistas, né? Será que eu sei o suficiente de mim para escutar o outro? Voltaremos a isso, pois não pretendo incitá-los a se considerarem desobrigados de qualquer preocupação nesse sentido. E isso está bem longe de meu pensamento, ou seja, façam análise, né? Não é para achar que, né? Apenas, uma vez admitida a função do outro, continuamos a encontrar aí o mesmo obstáculo que encontramos conosco mesmos em nossa análise quando se trata do inconsciente, ou seja, aquilo que é o elemento muito essencial, para não dizer historicamente original de meu ensinamento, o poder positivo de desconhecimento que existe nos prestígios do eu, no sentido mais amplo, na captura imaginária, né? Então, esse não saber que depois ele vai explorar no sentido de que a gente não pode querer compreender demais. Ele fala isso em vários momentos, mas aqui ele vai explorar mais e a gente fala mais disso depois, então. Mas ele está dizendo também que essa coisa do ideal estoico, que é esse controle completo das emoções, que um analista não sente nada, isso é só um ideal, que isso não existe. Ele está dizendo também não é isso, né? Então a gente precisa ir longe na análise, a gente precisa entender as nossas questões, depois, né, o nosso fantasma, enfim. Mas isso de que o analista não sente nada, isso é só um ideal. Ele diz aqui, ó, aqui no final da 231. Se o analista se afasta desse caminho, pode-se dizer que isso seja por si só imputável a alguma insuficiência da preparação do analista enquanto tal?
Absolutamente não. Ele falou, então, se o analista sente, então é porque ele está despreparado? Ele vai dizer absolutamente não. Não é isso, tá? Aí ele vai explicar aqui, ó, na 232. Quanto ao reconhecimento do inconsciente, não temos como formular que ele coloque por si mesmo o analista fora do alcance das paixões, né? Aí aqui no final ele vai dizer: o movimento do amor e do ódio, se você está lá, né, no fim da sua análise, se você terminou a sua análise, o movimento do amor ou do ódio seria excluído? Por que isso desqualificaria o analista em sua função? É uma pergunta que ele faz. E aí ele responde aqui, na última linha da 232, ó. Quanto melhor o analista for analisado, mais será possível que ele seja francamente amoroso ou francamente tomado por um estado de aversão, de repulsa, dos modos mais elementares da relação de corpos entre si, com referência ao seu parceiro. E se considerarmos que deve mesmo haver, ainda assim, algo de justificado na exigência da apatia analítica, deverá ser realmente necessário que essa se enraize em outra parte. Mas então é preciso dizê-lo, e quanto a nós somos capazes de dizê-lo. Então ele vai falar, eu vou tentar não, né? Ele falou que vai conseguir falar disso, dessa posição do analista que não é essa posição de não sentir nada, né? Que não é essa posição. Ele diz que isso é um ideal inalcançável. E eu achei bonita essa parte aqui que ele diz que quanto mais analisado, na verdade, mais será possível que ele seja francamente amoroso. Eu pensei naquilo que ele fala muito depois, que é do pensar com os pés, no sentido do ato, né? Pensei nisso. Tá, então isso ele vai tentar fazer no decorrer desse seminário, né? Então, ainda assim, então ele diz, não vamos responder essa pergunta logo de imediato, né? Mas ele disse, ainda assim, algo sobre isso pode ser dito desde já. Algo que poderia satisfazer até certo ponto. A única coisa que lhes peço é justamente que não fiquem satisfeitos demais com isso. É o seguinte, página 233, no Tudo item 2 fala que ali. voava primeiro. Tem gente Voava falando primeiro. aqui, Cláudia. Ah, tem de alguém aí, se você conseguir desligar. Então, é o seguinte: se o analista realiza como que a imagem popular, ou igualmente a imagem deontológica da apatia, é na medida em que é possuído por um desejo mais forte que os desejos que poderiam estar em causa, a saber, de chegar às vias de fato com seu paciente, de tomá-lo nos braços ou de atirá-lo pela janela, né? Tem um outro desejo que é de outra ordem, né? E que ele vai tentar dizer. Ele falou, não vamos se contentar, né? Mas eu vou tentar dizer disso, né? Aqui no finalzinho da página, ó. Sou possuído por um desejo mais forte. Ele está autorizado para dizê-lo enquanto analista, enquanto produziu-se para ele uma mutação da economia de seu desejo. E é aqui que os textos de Platão podem ser evocados, né? Então ele já diz aqui, tem que ter uma mudança, uma mutação em quem está fazendo análise, quem está fazendo sua formação, na economia de seu desejo, né? É o que ele nos responde aqui. E aí ele cita, então, o que a gente vai falar um pouco depois também. Ele cita a parte do Além do Princípio do Prazer, em que o Freud cita o banquete, né? Freud faz uma citação do banquete quando ele vai falar da fusão das pulsões. Ele toma o discurso de quem mesmo? Do Aristófanes, em que, né, tinha um ser completo que foi cindido em dois e que depois Freud toma essa parte do banquete para dizer da fusão da pulsão de vida com a pulsão de morte, né? E Lacan fala, não é à toa, porque quando Freud vai falar da pulsão de morte, e dessa junção da pulsão de morte com a pulsão de vida, ele podia ter usado, Lacan diz aqui, vários exemplos. Não é à toa que ele vai no banquete. Aí Lacan fala, eu mesmo ouvi esses dias uma coisa assim, né? Ele ouviu de uma pessoa.
Ó, como eu queria que o senhor ficasse morto por 2 anos. Ele falou, você quer exemplo melhor do que isso, né? Né? E aí ele fala, mas se Freud vai ao banquete, a gente precisa pensar que não é à toa, né? Que o Freud vai lá. Tá. E aí ele cita um outro texto do Platão que é Filebo, que eu não conhecia. E aí eu fui atrás desse texto, vou ler algumas coisas aqui para vocês, tá? Esse texto é um texto muito bom, como todos, né, do Platão. Ele é dos últimos textos, dos últimos diálogos, está entre 360 e 347 antes de Cristo, né? Então é uma discussão entre o Filebo e Sócrates. O Filebo vai dizer assim, que o bem maior é o deleite e o prazer. E aí o Sócrates vai contrapor e dizer que o bem maior é o saber, a inteligência e a memória, né? Mas basicamente a sabedoria. Ele diz assim, ó, o saber é uma dádiva dos deuses para os homens. Foram os deuses que nos presentearam com essa arte de investigar e aprender e nos instruirmos uns com os outros. Sócrates aponta para a complexidade e as nuances das coisas, os objetos não são simples de serem conhecidos, né? Mas ele diz que isso que é o prazer maior. E aí ele diz que o saber é uma mistura do elemento ilimitado com o limitado, que dá origem a tudo que é mais belo, né? E aí ele fala também, é preciso a lei e a ordem para que as coisas fiquem belas, né? Ele vai falando coisas desse tipo. Ele fala também da sensação, corpo e alma são afetados, olha o que ele diz, ó. Corpo e alma são afetados pelo mesmo agente e se movem a um só tempo. Isso é uma sensação. A memória é a conservação da sensação. Eu me lembrei do projeto do Freud. Então, a memória é a conservação da sensação. E a reminiscência, quando a alma recebe uma impressão com o corpo e depois, sozinha em si mesma, recupera tanto quanto possível. Relaciona o desejo ao vazio e a vontade de ficar cheio, ele diz assim aqui. Assim, ele diz, demonstrando nosso argumento que é a memória que nos leva para os objetos de nossos desejos, demonstra no mesmo passo que todos os impulsos e desejos e o comando de todos os seres animados pertencem à alma, né? Pertence à mente. O corpo só quer se encher. É a memória que chama o vazio de fome ou de sede. Olha que bonito. Isso aqui é muito freudiano, né? É a memória que chama o vazio de fome ou de sede. Podemos sentir ao mesmo tempo prazer e dor. Um corpo vazio sente dor, mas a lembrança de se encher, a esperança lhe causa prazer. O desespero é o vazio sem memória. Olha que lindo. O desespero é o vazio e você não tem a memória, né, para ter esperança. Achei coisa mais linda. Aí ele compara a mente a um livro. Olha que interessante, a coisa do significante é óbvio que ele não está falando disso, mas, né? Ele compara. E aí ele diz assim, ó. Há 3 tipos de ignorância. Isso tudo Sócrates falando lá nesse diálogo do Platão, né? Há 3 tipos de ignorância, que é a ignorância sobre. Não, há 3 tipos de ignorância sobre si mesmo, que está em oposição ao conhece-te a ti mesmo, que é se achar mais rico do que é, mais belo do que é e mais virtuoso do que é, principalmente mais sabido. Ele falou que isso é assim, né? É uma ignorância completa. Se achar mais sabido, mais bonito ou mais rico do que é uma, né? Nos fracos, a ignorância é ridícula. Nos poderosos, é hostil e torpe, porque prejudica os outros. Olha que coisa bonita também, né? E aí tem um momento lá, porque Sócrates ele é meio chatinho assim com as pessoas, né? Ele vai irritando as pessoas. Aí chega um momento que ele fica fazendo aquelas perguntas dele e o Filebo fala: Sócrates, você sabe dessa resposta, por que que você não responde você mesmo? Então, para que ficar me perguntando se nada do que eu respondo, vamos dizer assim, tá de acordo, né?
E ele disse uma coisa muito bonita, ó. Ele diz: nada me impede de responder, mas convém que você participe da discussão. Eu achei isso legal porque eu acho que a posição do Sócrates não fala completamente da posição do analista, evidentemente, mas toca em alguma coisa assim do eu quero que você se ocupe de sua alma, que você se ocupe do saber, que você saiba, né? Pode falar, André. Você sai do estado. Que você não sabe. É, Enxergue você mesmo, sua própria ignorância. exato. Chega um ponto que o sujeito sabe que não sei de nada. Não sei de nada. Exatamente. Exatamente. Que a gente saiba da própria ignorância. Então, essa posição do Sócrates é muito interessante, porque isso se repete em todos os diálogos, né, de modo geral, assim. E aí ele chega no final na ideia de que o bem pode ser apreendido pela beleza, pela proporção e pela verdade. E aí é óbvio que ele vence a discussão, então, né, que não é o prazer, mas é isso da sabedoria e de saber da própria ignorância. Não é à toa que Lacan, então, recorre ao Filebo aqui, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, pois bem, em Platão, no Filebo, Sócrates emite em algum lugar o seguinte pensamento, que o desejo, de todos os desejos, o mais forte, deve mesmo ser o desejo da morte, pois que as almas que estão no frebo, no erebo, ali permanecem. O argumento pode até não ser muito válido, mas aqui ele assume o valor ilustrativo da direção na qual já lhes indiquei que poderia se conceber a reorganização, a reestruturação do desejo do analista. Então, veja só, o desejo do analista tem a ver com alguma coisa aí, que é uma mudança nessa coisa com a morte, né? Uma mudança na pulsão aí, na configuração que a gente faz com a pulsão de morte. Isto é, ao menos, um dos pontos de amarra, de fixação, de ancoramento da questão. É um dos pontos, né? Certamente não nos contentamos com ele. Ainda assim, podemos dizer mais adiante, na mesma veia, a propósito do distanciamento do analista no que diz respeito ao automatismo de repetição, que constituiria uma boa análise pessoal. Veja só, então, o que é uma boa análise pessoal? O distanciamento do analista no que diz respeito à repetição, ao automatismo de repetição. Existe algo aí que deve superar aquilo a que vou chamar a particularidade de seu desvio, ir um pouco mais além, atacar o desvio específico, aquilo que Freud articula quando formula que é concebível que a repetição fundamental do desenvolvimento da vida não seja mais que a derivação de uma pulsão compacta, abissal, que ele chama nesse nível de pulsão de morte, e onde nada mais resta senão essa ananquê, a necessidade do retorno ao zero do inanimado. Mais adiante, eu fiz um resumo do Além do Princípio do Prazer, e aí eu vou comentar um pouco, tá? E aí ele diz assim: metáfora, sem dúvida. E metáfora que somente é expressa por uma extrapolação, diante da qual alguns recuam daquilo que é trazido por nossa experiência, a saber, a ação da cadeia significante. Inconsciente, na medida em que esta impõe sua marca a todas as manifestações da vida no sujeito que fala. Então, a força da cadeia significante é do inconsciente, né? Ela nos permite, ao menos, conceber que algo seja possível disso e que possa efetivamente existir alguma relação do analista com o Hades, a morte, como escreveu no primeiro número de nossa revista uma de minhas alunas com a mais bela altivez de tom. Então, isso aqui permanece, isso aqui eu não consegui achar. Que está lá naquelas revistas que eu perguntei para a Andréia, tentei perguntar para o Marcel, depois perguntei para a Zilda. Ninguém tem essas revistas, assim, das pessoas que eu conheço. Que são as revistas, gente, da Sociedade Francesa de Psicanálise. Então, o grupo francês já tinha se cindido, né? Tinha a SPP e a Sociedade Francesa de Psicanálise, eles fazem uma revista. Então, eu gostaria de ler. Eu ainda não desisti, eu vou tentar achar. Vamos ver se alguém até 61, até 62, mais ou menos. Ela foi, né, foram feitos números, se você tiver, Rubem. Eu tenho a impressão que quem tem isso é algum psicanalista muito antigo, lá de... E daí? E da, é,
sociedade francesa também continuou, né? Continuou daí, né? Continuou tentando, né? Foi aceita? Não, Não foi. não foi aceita. E é isso que eu. Então, já lá. Ah, Essa revista, ninguém lia essa revista, porque ela, por isso que ela parou de ser feita. Ele vai dizer que essa escola ficou no limbo, né? é. Ela não produziu mais nada, né? Depois dessa traição que eles fizeram. Não, desculpa, André, eu não sei se ela não foi aceita. Lacan é que teve que sair. Talvez ela foi aceita, que ela foi, né? Aí com a ausência de Lacan e de doutor. Ah, não, É, continuaram. é, eles continuaram. Então, vou pesquisar Dá uma aqui. pesquisa. Vamos lá. Essa número, vou checar aqui a tradução do Logos, se não me engano. O HQ da tradução do Logos. Tá, não sei, Rubem. Enfim, tanto é que bem em março de 61, que é quando Lacan estava dando essas aulas aqui é de 8 de março. Em março de 61 estava sendo feita a segunda tentativa de que a Sociedade Francesa de Psicanálise fizesse parte da IPA. Já tinha sido feita uma tentativa lá atrás, e agora era uma segunda comissão, e uma das pessoas que estava fazendo parte da comissão é essa que ele cita no capítulo seguinte, a Paula Herman, que eu li o artigo dela, e aí Lacan diz assim: eu fui buscar esses artigos entre os melhores, né? E aí ele faz um elogio a Paulo e o artigo é bem ruinzinho, daí eu fiquei perguntando: o Lacan é tão crítico, por que esse artigo tá bom se ele desce além em todo mundo? Então, mas é porque ela era simpática à entrada também da Sociedade Francesa de Psicanálise na IPA. Ela era favorável e ela estava nessa comissão. Ela é kleiniana. Ela sobre fantasia, naquele calhamaço, que é aquele livro que é o debate na Sociedade de Londres. Tem do Winnicottiano, o Zona Freudiano, os Kleiniano, tem artigo dela. Dela. Aham, sim. Tá, então vamos lá, vamos continuando aqui. Então, Lacan diz aqui, ó. Ele joga ou não com a morte, falando da posição do analista, né? Ele joga ou não com a morte. Eu mesmo escrevi em outra parte que nesta partida, que é a análise, e que não é certamente estruturável unicamente em termos de partida a dois, o analista joga com um morto. Encontramos aí nesse traço da exigência comum que deve haver nesse pequeno outro que está nele alguma coisa que seja capaz de jogar como morto. E aí ele traz o bridge, né? Eu vou dizer, nas férias de julho, o meu irmão joga muito baralho, né? Eu pedi para ele aprender a jogar bridge, me ensinar, ele fez, a gente ficou jogando bridge as férias inteiras para eu entender o que que era esse. Jogava eu e o meu irmão contra meu filho e o filho dele, né? Foi ótimo. E daí a gente mudava as duplas, um bridge, exatamente, um bridge de gerações. Eu vou trazer aqui para vocês. Então, o que que Lacan fala lá, para a gente entender um pouco melhor o que que é essa posição? O que que Lacan fala no texto que ele cita primeiro, né? Que é os princípios do seu poder lá. Deixa eu pegar aqui. A direção do tratamento e os princípios do seu poder, que é um texto de 1958, tá? Eu vou fazer só algumas colocações sobre o comecinho, só para a gente entender, ó. Ele diz assim, que a importância em sustentar autenticamente uma praxis reduz-se, como é comum na história dos homens, ao exercício de um poder. Sobre isso que ele está falando nesse texto, então. O psicanalista certamente dirige o tratamento, não deve, de modo algum, dirigir o paciente. Gente, esse é um texto formidável, né? É formidável. O paciente paga e o analista também. Primeiro, paga com palavras. Segundo, paga com sua pessoa. Na medida em que haja o que houver, ele a empresta como suporte aos fenômenos singulares da transferência. E terceiro, paga com o que há de essencial em seu juízo mais íntimo para intervir em uma ação que vai ao cerne do ser,
Núcleo do nosso ser, escreveu Freud. Seria ele o único a ficar fora do jogo? Ele pergunta. Então, Lacan se opõe veementemente à afirmativa. O analista cura menos pelo que diz e faz do que pelo que ele é. Ele se opõe, diz: não, o ser do analista não está em jogo, não é isso. Sempre conversando com esses psicanalistas da época dele, que depois eu vou trazer para vocês mais detalhadamente o que eles estão dizendo. E aí, aqui nesse texto, ele traz o bridge, né? Ele diz: não se trata de adversário e nem de espelhamento. Então, o analista não é nem adversário e nem espelho, né, do analisando. Porque esses dois âmbitos estão na esfera do imaginário. E não é por aí que um analista opera. O analista convoca a ajuda do morto para fazer surgir o quanto o jogador que será do analisante o parceiro, sujeito inconsciente, e cuja mão, atrás de seus lances, o analista se esforçará para fazê-lo adivinhar. É esse o vínculo, digamos, de abnegação imposto ao analista pelo cacife da partida da análise. Os sentimentos do analista só têm um lugar possível no jogo da análise, o do morto. Se ressuscitar o morto, o jogo prossegue, mas não sabemos quem o conduz. Por isso, o analista é menos livre em sua estratégia do que em sua tática. E ainda é menos livre em sua política, que é a da falta ser e não a do ser. E aí Lacan faz chacota dos analistas, os define como uma equipe de egos autônomos. Qual é a suficiência dessa autonomia? Que se oferece aos norte-americanos para guiá-los em direção ao happiness, né? E aí ele faz essa chacota aqui. E aí ele diz: quem é o analista? Aquele que interpreta tirando proveito da transferência? Aquele que analisa como resistência? Ou aquele que impõe sua ideia de realidade, né? Quem é o analista? Para confirmar a pertinência de uma interpretação, o que importa não é a convicção que ela acarreta, já que melhor se reconhecerá seu critério no material que vier a surgir depois dela. Então, se você faz uma interpretação e o seu analisando diz, como a jovem homossexual, nossa, que interessante. Do tipo, isso não significa nada, o que vale é o que vem depois, né? Que às vezes uma interpretação que você não apostou tanto na interpretação, como estava eu e a Cláudia falando, né? Às vezes acha que está falando, fazendo a interpretação e ela não tem efeito nenhum, e uma outra coisa que você diz, vem material depois, vem sonho, enfim. O psicanalista faz da relação dual um ideal de ação. E na relação dual, quer estar por cima. Ele falando dos psicanalistas da época, né? Que tem essa coisa da superioridade do analista. O psicanalista, falando dos psicanalistas da época, faz da relação dual um ideal de ação. E na relação dual, quer estar por cima. Sobre Freud com relação à Dora e a transferência, Lacan diz, pois ele, Freud, né, reconheceu prontamente que nisso estava o princípio do seu poder, na transferência. No que este não se distingue da sugestão, mas que também esse poder só lhe dava a solução do problema na condição de não se servir dele. Olha que bonito isso. Pois era então que assumia todo o seu desenvolvimento da transferência, né? Então, esse abuso do lugar do mestre, esse abuso da posição da transferência, desse lugar que o analisando coloca o analista, que a gente sabe que a transferência tem uma força, né? Lacan diz, não, nós não podemos abusar desse lugar, né? Como identificar o problema do analista. Pois é, exatamente, exatamente, que é perfeito. Então, gente, então o Bridge é um jogo super legal. Ele é um jogo em que é de parzinho, né? Então são pares. Quando você está jogando e o seu parceiro é o morto, significa o quê? Que as cartas dele ficam todas para todo mundo ver. É isso. Então você está com as suas cartas na mão. Se o seu parceiro é o morto naquela rodada, você enxerga todas as cartas dele, assim como os adversários.
Então, então, Lacan usa o bridge aqui de duas formas, para dizer o sentimento é isso, é do morto, é não mostrar, né, o seu sujeito ali, mas ele coloca o analista não como parceiro. O morto seria o inconsciente, vamos dizer assim. O morto seria aquilo que o paciente diz ali. O analista seria esse que está aqui. Por exemplo, estou eu, vamos supor, eu, o Marcelo, de par. Aí aqui tem outros dois. O analista é esse aqui, ó. Porque ele vai ajudar, vamos dizer assim, a pessoa a lidar com aquilo que está ali no morto, com aquilo que ele enxerga. É de dupla, mas o analista não é a sua dupla. Não é, o Lacan não está. Morto quer dizer que você para de estar competindo naquele momento. As cartas estão na mesa. Não, porque é dupla, você está competindo, mas aí, por exemplo, se sou eu e você está como morto. Eu jogo praticamente sozinha, porque eu já vi todas as suas cartas. Você não pode fazer nada, porque você não tem as cartas na mão, né? É um jogo de memória. A gente tem que saber o que que foi saindo para daí conseguir fazer as jogadas, né? Mas isso é importante. O morto, então, Lacan diz, o sentimento é do morto, tal, mas o analista ele não coloca como parceiro assim, que está fazendo par para os dois ganharem. Não. O analista seria que está aqui, tá? Na partida original seria o adversário, mas não é esse o caso, porque ele diz aqui, não é o adversário, mas é alguém que está aqui e que vai te ajudar a descobrir que vai, a sua relação com as cartas, né? Vamos dizer assim. Foi isso que eu entendi aí do Bridge. Tá, então voltando aqui para o texto. Da 236, ó. O paradoxo da partida de bridge analítica é essa abnegação que faz com que, contrariamente ao que ocorre numa partida de bridge normal, o analista deve ajudar o sujeito a encontrar o que existe no jogo de seu parceiro. É por essa razão que é dito que o IA do analista deve se comportar como um morto. Isso quer dizer que o analista deve sempre saber o que há na distribuição das cartas, tá? Então, esse que é o resumo aqui. E aí ele diz, o analista, que ele diz assim, que estão dizendo, né, ainda, porque aqui a gente está em 61, e esse texto que eu li para vocês é de 58, né, que eu fiz um resuminho, ele diz aqui, se fala que o analista é um ser superior. Infelizmente, isso não cola, Lacan diz. Não cola, e o testemunho disso nos é dado pelos próprios analistas. E aí ele diz uma coisa muito bonita: jamais somos iguais à nossa função. Eu acho isso aqui lindo, porque todo analista é um sujeito, né? Mas a função do analista é uma coisa em que você, como sujeito, não opera, não na sua posição fantasmática, né? Então, não somos iguais à nossa função. Eu achei isso aqui lindo. E aí, aqui no item 3 ele fala: é aos melhores círculos analíticos que estou aludindo, e precisamente ao círculo kleiniano, né? Então, aí ele vai começar esse diálogo, e aí ele vai citar dois textos. A Contra-transferência, da Paula Heyman, e o outro que é normal, contra-transferência normal e alguns desvios do Roger Monenkirch. Os dois textos a gente encontra na internet. Eu fiz um resumo aqui para você. Aqui, ó, sobre a contra-transferência, então, vamos começar com o da Paula Heyman, que é de 1949. Ela discorda, então, que a contra-transferência seja uma fonte de problemas. E que alguns analistas se sintam culpados pelos sentimentos com relação aos seus pacientes, acreditando que o ideal é a ausência de resposta emocional ou uma atitude desligada. Ela diz que ela discorda com isso. Ferenczi recomenda a expressão aberta dos sentimentos do analista em determinados momentos. Ela também não é a favor dessa expressão aberta, né, do analista dizer para o paciente: estou sentindo isso. Ela também não é a favor disso, né?
A resposta emocional do analista para seu paciente na situação analítica representa uma das mais importantes ferramentas do seu trabalho. A contratransferência do analista é um instrumento de pesquisa dentro do inconsciente do paciente. Veja só. Contratransferência, ela diz todos os sentimentos que o analista tem por seu paciente. É isso que é a contratransferência. A análise é um relacionamento, ela diz, entre duas pessoas. Ó, em oposição ao que ela é um relacionamento entre duas pessoas. Os sentimentos do analista analisado funcionam como reflexo especular do paciente, é o que Lacan está opondo. Veja só, é um reflexo. Aquilo que você sente não é seu. Se você se analisou, enfim, o que você sente não é seu, é um reflexo do que o seu paciente está sentindo. Se o analista trabalha sem consultar seus sentimentos, suas interpretações são pobres. Olha como vai para uma direção completamente outra. O inconsciente do analista entende que isso, o sentimento que ele sente, é do paciente. A resposta do analista não pode ser intensa, para não frustrar seu paciente. Lacan vai pegar muito nisso também agora nesses 2 outros capítulos. Então, para não frustrar o paciente, não pode ter uma resposta intensa. A contratransferência do analista não é apenas uma parte e parcela do relacionamento analítico, mas é a criação do paciente, é a parte da personalidade do paciente. As emoções do analista analisado são uma chave interpretativa do inconsciente do paciente. Olha isso. Não concorda em comunicar ao paciente os sentimentos, mas usá-los para interpretar o paciente. É como um insight do analista, uma compreensão. Lacan vai falar disso também. O segundo artigo é de 1955 e é desse Roger Monenkirch aqui. Ele diz assim: preocupação com o bem-estar do paciente origina-se da fusão de duas tendências básicas. Então, por que que a gente se preocupa, o analista, com o bem-estar do paciente? São duas tendências básicas, 2 drives lá, né, que daí Lacan cita. A reparadora, usando a ideia da Melanie Klein, que contrabalanceia em todos nós a agressividade. Então, a gente tem uma tendência reparadora, todo ser humano, que é um jeito de contrabalancear isso da agressividade. Então, é uma das coisas que guia o analista, aqui que ele está dizendo. E a outra é a parental. O paciente representa os objetos danificados da fantasia do psicanalista, que precisam de cuidado e reparação. O analista se preocupa com a crença inconsciente do seu paciente. E se o paciente o coloca em um lugar parental, o inconsciente do analista dificilmente não responderá desse lugar em algum grau, ele fala. É preciso compreender. Se não compreende, é porque mexeu com algo do analista. Olha como Lacan está também se opondo completamente a isso. Ele diz, se você não está compreendendo, é porque mexeu realmente com você. Você tem que compreender. O que é a contratransferência normal? Ele diz, um jogo de introjeção e projeção em que o analista compreende a partir de dentro. Veja, não compreende compreende a partir de dentro. Mas a responsabilidade também pode ser do paciente. Veja isso, ó. Deixar o analista com um problema não resolvido sobre si próprio não é um modo de projetar-se para dentro do analista? Que o paciente faz como de propósito para se projetar para dentro do analista. Tanto para puni-lo como para evitar a separação iminente. Quando o analista, essa é demais, ó. Quando o analista se sente burro, o paciente bem pode ter contribuído para esse resultado. Talvez, veja só, talvez frustrado por não obter uma interpretação imediata, ele inconscientemente desejou castrar seu analista e o tratou dessa forma. E aí ele dá um exemplo que o Lacan cita aqui depois de um paciente que ficou no ódio com ele por anos. Por anos. E eu achei isso incrível, porque lá nos textos do Freud sobre técnica, lá em 1911, o Freud diz já que quando a transferência é só negativa,
Isso é um empecilho para o tratamento. Isso não tem como um tratamento seguir adiante com uma transferência puramente negativa. É evidente que a transferência às vezes oscila, óbvio, né? Mas, enfim. A motivação do analista, então, é uma combinação de curiosidade e de tendências parentais e reparadoras. Isso é o que esse autor então diz, e é disso, vejam só, que Lacan se opõe, e ele se opõe, gente, com uma força durante muitos anos. Ele dialoga com esses autores, eu acho que sempre, na verdade. E ele está sempre pondo isso nos seminários dele, né? Desde o seminário um, enfim. Tá, então ele diz aqui. é, Tá, deixa eu virar aqui, que aqui já foi. Entender de Lacan, né? Porque é bem isso que eles vão contra, é o que ele está dizendo, eles vão como adversários aí. Aham, como adversários, ou como uma superioridade de eu sei o que, né? De eu sei, eu compreendo. É uma posição, eu fico pensando, é uma posição muito difícil. Sim, Hum. lembrando que você retomou principalmente a partir da direção do tratamento, né? Eu tenho que falar nesses capítulos do seminário sobre justamente a posição do analista hoje nas redes sociais, né? Porque sobre essa questão aí de jornalista ir para a luta com o paciente, eu acho que reverbera muito numa coisa que a gente, enfim, quem está na rede social sempre, né, digamos, isso atravessa, né? Quem está na rede social tem parte de um certo discurso, que é o faça análise, esse imperativo. É justamente o analista dessa posição, né? Eu penso assim, né? Alguém se coloca como analista e de alguma maneira coloca esse imperativo, faça análise, é porque não compreendeu o que é uma análise e que é uma função de analista, né? Uhum. Está partindo do quê, né? Além dessa posição de disputa, né? De narcisismo, né? A gente sabe que a clínica não opera, né? A partir do narcisismo. Do imaginário, do narcisismo, da agressividade, né? Esse imperativo faça análise. Uhum. Digamos assim, é arrebentar com a porta possível, né? Aham, De qualquer análise. sim, verdade. Aqui na 238, então, né? E aí, ele conta, então, esses dois analistas que eu acabei de citar, eles falam de casos clínicos, né, que Lacan vai falar alguma coisa aqui, e ele vai dizer, ó, que o Roger, né, ele relata um sentimento absolutamente embaraçoso que experimenta, aqui na 238, e que, por si só, sinaliza que ela tem razão de se inquietar com isso mais especialmente. Ela mostra em seu artigo como é que esse sentimento é o que lhe permite compreender melhor e ir mais longe. Aí ele não está falando do Roger, não, ele tá falando da Paula, né? Tá. E aí, aqui na 239, aqui no finalzinho, ó, ele vai dizer assim: ele próprio, daí sim o Roger, né? Ele diz assim, ó, ele próprio, nos mesmos termos de seu paciente, ele sente um estado de inapetência à beira da despersonalização, porque esse paciente agride ele o tempo todo. E aí ele se sente assim, né? O paciente era, por vezes, sujeito a fases no limite da depressão e de pequenos efeitos paranoides. 239, acharam? Tá. E nem para o paciente, nem para o analista era novidade perceber isso. Fora de um desses estados que havia partido toda a dialética da semana, acompanhado de um sonho no qual o analista se baseara para responder-lhe, e ele tivera o sentimento de não ter dado a boa resposta, certa ou erradamente, mas sentimento fundado, em todo caso, no seguinte: que sua resposta encolerizara loucamente o paciente. E a partir daí, este se tornara excessivamente hostil para com ele. E eis que a ele, ao analista, acontece reconhecer naquilo que experimenta exatamente o que inicialmente o paciente lhe havia descrito quanto ao seu estado. Então, aí o analista também se sente dessa forma, à beira da despersonalização. É o que ele fala lá. Eu escutei uma vez assim, um relato que o analista dizia assim, saiu a paciente disse algo, aí saiu uma lágrima,
do olho do analista, automaticamente sai uma lágrima do olho do paciente. Então, essa coisa assim, né, essa coisa especular. Especular, E ela quase religiosas, né? para dizer assim, dessa conexão, Sim, né, dessa, sim. assim. É. Aí na 240 ele vai dizer também aqui, ó, eu só peguei algumas coisas, porque como eu já li o resumo do texto, né? Ó, na medida em que esse efeito procede aqui de uma não compreensão do paciente por parte do analista. Isso é muito centrado, né? Isso é muito. O Roger e a Paula se centram bastante nisso, de que não compreender é que gera e isso frustra o paciente, ele fica encolerizado, enfim. E aí, aqui no finalzinho da 240, ó, é somente se o analista não compreende que ele é afetado e que se produz um desvio na contratransferência normal. Então, se ele não compreende, aí que ele é afetado. Agora vamos aqui para 241, né? Ó. Então, se o analista não compreende, nem por isso deixa de tornar-se, no dizer desse analista experimentado, o receptáculo da projeção em causa. Ele sente em si mesmo essas projeções como um objeto estranho, o que o coloca numa singular posição de lixeira. Se isso ocorre com muitos pacientes assim, estão vendo aonde isso nos pode levar. Quando não se é capaz de situar a propósito de que se produzem esses fatos, que se apresentam como desconectados na descrição de Monenkirchen, isso pode causar alguns problemas. Essa direção da análise não data de ontem. Ferenczi já havia formulado a questão de saber até que ponto o analista deveria relatar a seu paciente aquilo que ele, o analista, experimentava na realidade. Este seria, segundo ele, em certos casos, um meio de dar ao paciente o acesso a essa realidade. Ninguém ousa atualmente ir tão longe, especificamente na escola que estou citando. Paula Heyman dirá, por exemplo, que o analista deve ser muito severo em seu diário de bordo, sua higiene cotidiana, estar sempre analisando aquilo que pode experimentar ele mesmo desta ordem, mas enfim, este é um assunto dele com ele mesmo, e cujo desígnio é tentar correr contra o relógio, isto é, recuperar o atraso em que terá podido assim incorrer na compreensão, o understanding de seu paciente. Seja como for, dou o passo seguinte com o nosso autor Monenkirchen, que, sem ser Ferenczi, também não é tão reservado quanto Paula Heyman. A partir desse ponto local, a identidade do estado sentida por ele, com o que seu paciente lhe havia trazido no começo da semana, ele chega ao ponto de comunicar ao seu paciente e nota o seu efeito. O efeito imediato, pois ele nada nos diz quanto ao efeito a longo prazo, que é um júbilo evidente do paciente, que não deduz nada além de: ah, o senhor está me dizendo isso. Pois bem, fico muito contente com isso, pois quando o senhor me deu outro dia a interpretação desse estado, e com efeito ele lhe havia dado uma, um pouco nebulosa e obscura, reconhecia. Eu disse o paciente, pensei que o que estava dizendo ali, aquilo falava do senhor e não de mim, ou paciente. Isso foi ótimo. Então, Lacan diz. Ciente de Freud, Ah, ele ficava um dos casos da teoria, ela é difícil em menos palavras. ah, O senhor está dizendo. isso- Sim. Estamos, pois, aí em pleno mal-entendido e nos contentamos com isso. Lacan diz, né? Cara, eu estava pensando, Ah, teve uma época lá na graduação, eu cheguei a percorrer esses livros aí. É, E eu acho que tem uma questão bem. Porque, no fim, essa esperança, não é só esses autores, né? Já Melanie Klein, ah, Melanie Klein jamais aceitou isso, né? Ela jamais aceitou isso. Mas, assim, é como se essa ideia da comunicação do consciente, né? É como se aquilo que a gente não pode colocar em palavras, essa dificuldade de colocar na palavra as coisas, o analista pode acessar dessa forma, né? Que na verdade seria o material mais importante, que não pode ser dito, o paciente vai projetar na vida. E isso. aí até a importância da higiene mental, como se pudesse ser um receptáculo, assim, conseguir diferenciar o que a gente tem do outro, uma comunicação
pré-verbal, né? Das etapas primitivas, desenvolvimento. E ele fica centrado nisso, né? Não centrado no que a pessoa está falando, mas centrado no que o analista está sentindo. Isso é essencial, porque é isso mesmo, é um funcionamento completamente imaginário e é um funcionamento, inclusive, megalomaníaco, na verdade, se você for pensar. Porque é você achando que você dá conta com o seu sentimento de saber do inconsciente do outro, é uma coisa muito maluca. Agora, eu acho interessante que como que esses funcionamentos imaginários são difíceis e como, porque mesmo eu estava lendo um pouquinho lá do livro da Rudinesco, da história do movimento psicanalítico, gente, como é que eles fizeram? Como que era essa comissão para ver se o grupo do Lacan, vou chamar de grupo do Lacan, né, mas é a Sociedade Francesa de Psicanálise, seria aceita? Gente, eles foram nos analisando os do Lacan. Eles foram nos supervisionando os do Lacan. E ficavam perguntando, quanto tempo que o Lacan fica com você? Mas como é que o Lacan... Gente, é muito bizarro, é muito assim, extrapolar, é muito abusivo, é uma posição abusiva, né? Agora também deu uma sensação, não sei, né? Como se tivesse uma tentativa também de completar, né? Assim, no sentido de um entender o outro. De uma completude. Aham, de uma completude, sim. A obrigação de compreender e a obrigação de não frustrar. É por isso que Lacan, nesses outros dois capítulos aqui que a gente vai comentar, ele vai falar do absurdo, de como que isso é uma coisa bizarra, porque a gente está falando de pulsão e a gente está falando de demanda, e que não existe, não tem como satisfazer a demanda, que isso só pode dar no pior, né? Tá. Esse termo dele, né, ele defende essa ideia assim, olha, um recurso desesperado no impasse que eu estava, eu não tinha onde me agarrar, eu me agarrei no meu afeto e consegui essa situação. Aham. Mas é que isso acaba, na prática, no cotidiano, virando assim, né? Tem uma supervisão. O que que você sentiu? É. O que que você sentiu durante o atendimento? Tá? E às vezes, uma coisa assim tão banal como dizer que você está me dando sono, né? Você está me dando sono, você está me deixando confuso, o que está acontecendo? Aham. São as coisas que eu já ouvi por aí. Sim, e mais, Rubem, é muito importante. Essas pessoas, elas não faziam isso porque elas tiravam da cabeça delas. É toda uma ideia, né, que elas é o manejo proposto, não é? O que Lacan está dizendo é isso, né? Não é as pessoas. Isso aí no mesmo sentido, né, que a gente usa, por exemplo, na crítica de arte, assim, né, que é você, enfim, né, tentar, né, dar conta de um objeto por uma medida absolutamente subjetiva. Né? Absolutamente. Em você se vale do impressionismo, a episteme, né, vai do lixo, né? E aí, o que a Tati falou, né, sobre essa coisa de querer completar, é interessante que a gente pensar no grafo lá da fantasia, da posição da analista, né? Se inverte é isso mesmo, né? Que aí é a perversão, né? Você está no lugar onde você acha que você completou. Então, é uma posição perversa. Uhum. Isso é extremamente perverso. Uhum. Sim, E só um motivo, pode falar. o Nelson disse assim, à frente no arquidito, o discurso do psicanalista é o único que evidencia a impotência. Uhum. É por esse caminho, É, né, Nelson, que o Lacan vai. umas páginas atrás, né? Sim, sim, Só ótimo. posso fazer só uma pontuação? Pode. É assim, acho que foi o Marcelo que falou nas mídias sociais, principalmente no Instagram, do faça análise, é isso que ele falou? Porque a gente às vezes não. Ah, vocês não estavam talvez ouvindo, né? Não, Porque estava mas sem o não, microfone. deu para, acho que foi essa frase, não foi? Faça análise, não é isso? Que não é É. disso que se trata. Mas ali, o que acontece? O capitalismo selvagem, ele abarca de alguma outra forma essa pessoa, esse sujeito, esse possível sujeito que vai se tornar um analisante. Nessa exclamação, nessa frase exclamativa, se a gente não tenta institucionalizar ali um processo, a gente é abarcado pelo outro lado.
É um contexto atual, é complicado, mas é como assim, pão é na padaria, entendeu? Ou então, o agro é show, o agro é isso, o agro é aquilo que tem na Globo. É isso que é um ambíguo, mas às vezes é um chamamento, né? Não é que se trata da nossa escola, do nosso posicionamento. Mas, se também ficar num discurso ou não fazer esse discurso, ou a tentativa do mesmo, a gente vai sendo abarcado como se fosse pela faculdade que já está aí, que daqui ao ano que vem já estão formados. É mais ou menos por aí, né? É só Tem uma uma, passagem uma elucubração. tem uma passagem do Lacan que eu mesmo eu não me recordo onde. Tem uma passagem do Lacan que, em algum lugar, ele fala assim que ele mesmo não recomendaria a análise para ninguém, para os melhores amigos. Então, Não, eu entendo. Eu entendo. É, então eu acho que essa questão tá do certo, chamamento, Marcelo. mas eu questiono muito essa relação do Sim, imperativo, eu entendo. Não, o seu, principalmente. a Né? sua, Porque eu acho que imperativo não é um verbo que é hum, conjugado com uma análise. Então, sim. não, correto, correto. É que esse universo é um universo paralelo, é uma quarta dimensão, né? Valeu. Ok. Então vamos voltar aqui, estamos no finalzinho desse primeiro capítulo, página 243, né? O Lacan vai dizer assim, ó. Pelo simples fato de haver transferência, estamos implicados na posição de ser aquele que contém o agalma, o objeto fundamental de que se trata na análise do sujeito, como ligado, condicionado por essa relação de vacilação do sujeito que caracterizamos como que constitui a fantasia fundamental, como que instaura o lugar onde o sujeito pode ser fixado como desejo. Este é um efeito legítimo da transferência. Não é preciso fazer intervir, pois, a contratransferência, como se tratasse de alguma coisa que seria a parte própria, e bem mais ainda, a parte faltosa do analista. Apenas para reconhecê-la, é preciso que o analista saiba certas coisas. É preciso que ele saiba, em particular, que o critério de sua posição correta não é que ele compreenda ou não compreenda. Não é em absoluto essencial que ele compreenda. Direi mesmo que, até certo ponto, o fato de que ele não compreenda pode ser preferível a uma confiança grande demais em sua compreensão. Em outras palavras, ele deve sempre pôr em dúvida aquilo que compreende e dizer-se que aquilo que procura alcançar é justamente aquilo que, em princípio, não compreende. É somente na medida em que, de certo, ele sabe o que é o desejo, mas não sabe o que esse sujeito com quem embarcou na aventura analítica deseja, que ele está em posição de ter em si, deste desejo, o objeto. Veja, é lindo isso aqui. É ótimo essa parte, eu acho, né? E aí, nesse livro que eu disse para vocês, que está lá no capítulo que o Marcelo colocou, que é textos essenciais sobre transferência, que o texto do Lacan é presença do analista, e esse título já é para dizer, a presença do analista é no sentido do que ele tem ali, dessa coisa agalmática que é do outro, né? E que tem a ver com a transferência. É isso que o Lacan fala lá, então. Virando a página 244, ele vai dizer assim: será que é assim que devemos dizer as coisas para Paciente, isso? não, Não. não. É que tá no paciente, porque é do desejo dele, mas ele deposita isso no analista. Está nele. Tá nele. E ele vai construir isso. Não é que o analista saiba, né? Não é que ele compreenda. Ele compreende a coisa do desejo, ele compreende, tem os significantes, mas é uma construção que é o próprio sujeito que vai fazer. Sabe disso da outra vez, daquele cavalo que por fora era uma coisa, por dentro tinha outra. E aí o sujeito não sabe disso. Ou não sabe disso. É. Está ali dentro, Uhum. Sim, como se coloca em Sócrates, assim, aquele que tem, mas não é. sim. Então, na 244.
Será assim que devemos dizer as coisas? Para nós, se nos deixarmos guiar pelas categorias que produzimos, é no próprio princípio da situação que o sujeito é introduzido como digno de interesse e de amor. Herômenos. É para ele que se está ali. Este é o efeito, se podemos dizer, manifesto. Mas existe um efeito latente que está ligado à sua não ciência, à sua insciência. Insciência de quê? Daquilo que é justamente o objeto de seu desejo, de um modo latente, quero dizer, objetivo ou estrutural. Este objeto já está no outro. E é na medida em que é assim que ele é, quer o saiba, quer não, virtualmente constituído como Erastes. Simplesmente por esse fato, ele preenche essa condição de metáfora, a substituição pelo Erastes de Herômenos, que constitui em si mesmo o fenômeno do amor. Não é de surpreender que vejamos seus efeitos ardentes desde o começo da análise no amor de transferência, né? Então, eu entendi disso que o sujeito chega como Herômenos, no sentido de me ame, né? É uma demanda para o analista, mas é quando dá essa inversão de reconheça em você alguma coisa do meu infantil, que para mim é essencial, é que começa a questão da análise. É isso que eu entendi. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer. Não há meio, no entanto, de ver aí uma contraindicação. É aí que se coloca a questão do desejo do analista e até certo ponto de sua responsabilidade. Para dizer a verdade, para que a situação seja como se exprimem os notários a respeito de contratos perfeita, basta supor que o analista, mesmo à sua revelia, coloque por um instante seu próprio objeto parcial, seu agálma, no paciente com quem está lidando. Aí, com efeito, se pode falar de uma contraindicação. Então, veja, quando o analista coloca no paciente essa coisa do agalma, aí é uma contraindicação. Aí não dá para seguir, né? E aí ele diz aqui, daí ele fala isso. Aí aqui no final ele fala desse drive reparador e desse drive parental. E ele fala isso é um escândalo, né? Ele diz aqui, é um escândalo essa ideia do drive reparador e do drive parental. Sim, aham. Tendências reparadoras, tendências parentais. São essas três coisas que ele fala. O que que move um analista? Curiosidade, a tendência reparadora e a tendência parental. É isso que está um analista ali. Aí Lacan vai contrapor, evidentemente, isso, né? Aí ele diz: não devemos ser os pais do analisado, tá? Ele diz assim: não, não é isso, né? E cuidar com os abusos da ambição terapêutica. Isso também eu acho incrível, né? Então ele encerra esse capítulo assim aqui. E aí, no capítulo seguinte, ele vai entrar, então, ele vai falar da pulsão, daí. Pode. Uma pessoa me enviou uns 2, 3 dias a história da psicanálise na França, os 2 volumes aqui em PDF. Você me manda depois, por favor? Eu quero. Manda no grupo. Então, tem no segundo volume, eu acho que é o terceiro ou quarto capítulo, vai para a página 300, o nome do capítulo se chama Vida e Morte da SFP. Então, Vida e Morte da Sociedade Francesa de Psicanálise. Só que eu não sei se ela morreu de fato, ou se ela morreu porque ela não tinha mais produção, ficado nessa briga intestina, né? Mas aí ela está dizendo assim, que é a terceira geração de psicanalistas da França que estão, né? Porque Lacan já é uma segunda. Já é uma Lacan segunda. já é a Sim. né? Marie Bonaparte, Daniel Lagache, esses mais velhos, Eduardo Pichon, são o primeiro. Então, essa terceira geração tinha em torno de 40 anos. Eles eram passaram a debochar deles, chamariam de júniors. Então, os júniors que eram os pacientes, a maioria de Lacan. Então, aqui ela diz quais são esses júniors, que são, deixa eu ver, Moustapha Safon, Didier Rosier, Jean-Bertrand Pontarlier, Jean Laplanche, muitos universitários, filósofos, Vladimir Granov,
e esse era bem imponente, era russo, era da família de Catarina Grande, da Rússia. Então, tem outro que é Jean-Claude Lavie e Victor Smirnov. Alguns desses que depois, Sérgio Leclerc, que depois vão formar um quarto grupo. Mas Guy Resolato e Piero Lanier. São eles os júniores. Os júniors. Os júniores. E aí que vão organizar, Sérgio Leclerc e Laplanche vão organizar revista no primeiro número que tem esse artigo que o me perguntou, Logos, está nesse primeiro número. Né? É um momento em que Lacan está mais próximo dos filósofos, assiste às aulas do Hegel, traz Heidegger para falar com o grupo, do Júnior, vamos dizer assim. Só que eu não sei, e aí demora uns 4 anos até a aceitação deles na IPA, que foi no Congresso de Estocolmo. E daí alguns ingleses e americanos vão à França para brindar esse aceite, lá que eu já tinha saído, porque isso em 64, não podia mais ser de data, mas eu não consegui encontrar como era hoje, ou pelo menos como era quando ela estava escrevendo aqui no livro, isso eu não sei, vamos pesquisar. Eu vou pesquisar. Mas outra coisa que eu acho que eu queria dizer é que chegou a tal ponto, só para lembrar dessa coisa do imaginário, que eu lembrei agora de você citando quem eram os analisandos do Lacan, que eles foram fazer as contas. Vamos ver quantos analisandos que o Lacan tem assim, para fazer análise didática, né? Aí tinha um momento que Lacan tinha 30, e aí era impossível. Fazer 4 sessões por semana, a 45 minutos cada sessão, com 30 analisandos, mais os outros que não são, então, até essas contas eles faziam, para ver se Lacan estava, né, de acordo ou não estava. Sim, é uma coisa, é bizarro. Você deu o exemplo do analisante que fica no ódio tão grande do analista. Mas o amor não tem um problema. Lendo esse livro, A Prática de Lacan, que foi lançado pelo Soviet Organizador, eu não tenho em português, Fernanda disse que até o final do ano vai ter, ela vai lançar lá em português. Bom, aí o primeiro relato é o do Mustafa Safwan, que morreu, acho que ano passado, mas que ele tinha 100 anos, e aí ele não estava mais digitando, escrevendo, e ele deu uma entrevista para o Gerard Pommier, que também já morreu depois. Então, ou seja, esse livro foi feito na hora certa, porque o pessoal já. Ele vai lá, também escreve um texto que foi análise do Lacan. E os 3, entre 2 anos que o Scoville está organizando o livro, morreram 3. E aí o Mustafa Safwan, que já tinha feito 100 anos, ele diz assim, que diziam para ele que ele era o analisante preferido de Lacan. Quer dizer, alguém tinha parte não existe de ser Lacan me ama mais do que os outros. É muito. Os outros foram assaltados. Já faz isso. Permissão. Pode falar. Exatamente. Então, tinha também, né? Imagina 30, né? 30, né? A quantidade de gente que estava formando comparado com os outros. Exatamente. Exatamente. E você acha que a gente vai dar uma pausa? Tá bom, pode ser. São 9h30, né? Tá bom, pode ser. Então avisa aí, né? Uns 10, vai ter uns 10 minutos, tá? Intervalo, já voltamos. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. E ele precisa de uma onde que é. Aqui, pausa, tá vendo?